Ele é do Ministério Assembleia de Deus da AD Cidade, tá certo? Eu conheço um diácono lá, gente boa, viu? Você deve conhecer ele também. E ele prontamente nos atendeu já pela segunda vez. Então, sou muito grato pela sua vida, pela sua família. Ele acolhe um GC na casa dele, viu, irmãos? É uma bênção. Quarta-feira agora vai ser lá, né? A gente vai estar lá, reunir os GC mais próximos, a gente vai estar lá se confraternizando, né? O ano passado foi também, né? Dia 15, né? Quarta-feira, não? Na outra quarta-feira, mas é quarta-feira também. Amém? Vocês querem ouvir a palavra que Deus mandou através do seu servo? Então ore comigo, diga: Senhor meu Deus, abre o meu entendimento, abre o meu coração. Eu sou teu servo, para que nessa noite a tua palavra venha falar comigo. Usa teu servo, conforme a tua vontade, para que assim, Senhor Deus, nós saiamos daqui, debaixo da tua potente mão. É o que eu te peço, apresentando teu servo, cedendo, meu Deus, o púlpito desta igreja, para que ele possa ser o instrumento das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tudo bem? Fico honrado pelo convite, tanto por amar a igreja, amar o pastor Davi, pastor Marcondes, irmã Jusileide, também o GC que o Gabriel e a Gabriele lideram também. Para mim são momentos de tanto edificantes estar junto durante toda a semana. Esse ano agora de 2021 eu tive que me ausentar um pouco do GC por compromissos na minha igreja, mas Deus tem permitido também aos poucos poder voltar e contribuir também com essa obra tão maravilhosa que são os grupos de crescimento. Queria eu verdadeiramente que a minha igreja tivesse essa mesma linha de pensamento de uso de pequenos grupos, e eu acredito que está caminhando para isso. Acredito. Irmãos, convido a todos a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Eu não sabia do tema do próximo ano e fiquei surpreendido com o tema renovar. E fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, habilitei aqui o 3G para saber exatamente o que é que o dicionário fala a respeito disso, e diz que renovar é substituir por algo mais novo. E é isso que Deus tem para nós, porque antes Ele falou comigo e eu quero compartilhar exatamente a mensagem que Deus me deu. Marcos 8, a partir do verso 22. Diz assim, acharam? Amém. Diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ficou restaurado, e viu todos claramente. Meus irmãos, estava eu no meu devocional, e cheguei no livro de Marcos, a qual eu estava lendo, e Deus me deu esse texto. E quando eu li esse texto, eu confesso aos irmãos que me gerou mais dúvidas do que certezas. Eu não entendia bem o contexto que Deus queria falar, mas aquilo foi tão forte ao meu coração que Deus disse: eu tenho algo para lhe ensinar nesse texto. E eu me debrucei em cima do texto. Não era um dia que eu queria
dedicar tempo à leitura da palavra, eu tinha outros afazeres, mas Deus, quando nos incomoda a fazer uma coisa, nós só temos que atender. Que cale-se o mundo, que cale-se as vozes, e fala tu, Senhor. E Deus falou poderosamente comigo, isso no final do ano passado. E eu gostaria de compartilhar com vocês a mesma lição que Deus me deu. Uma missão, uma visão aonde esse cego teve. E o texto ele traz muitas dúvidas a priori, porque primeiro Jesus Cristo tira aquele cego da aldeia. Qual o problema daquele local? Depois, esse é o único texto de cura aonde Jesus Cristo parece fazer em etapas. Você não vai ver em nenhum outro momento Jesus Cristo curando uma pessoa aos poucos. Ele simplesmente diz e é curado, toca e é curado, fala e é curado. Mas nesse texto a cura é em etapas, é como se a primeira vez não tivesse sido completa e depois o faz. E para dificultar mais ainda, essa cura ela só é mencionada no Evangelho de Marcos. Nenhum outro evangelho vai mencionar a cura desse cego. E analisando o texto, analisando o que Deus quer falar com a igreja nessa noite, primeiro ponto que nós percebemos no texto é que Deus precisou tirar aquele cego do local onde ele estava. Aquele cego ele havia sido levado até o encontro de Jesus por pessoas, não sei se seus amigos, parentes ou desconhecidos, mas aquele cego havia sido levado com a expectativa de que Jesus o tocasse. Talvez o testemunho da mulher do fluxo de sangue já havia percorrido aquela aldeia. Você vê em outros textos a multidão buscando apenas tocar Jesus. E esse cego foi levado com essa finalidade. Mas Jesus Cristo, ao chegar ao encontro do cego, ele pega ele pela mão e o conduz para fora da aldeia. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos entender que em alguns momentos da nossa vida, Jesus Cristo quer que a gente largue a mão das pessoas a qual nós temos colocado a nossa confiança e começamos a depender somente dele, para ele nos conduzir. O cego não sabia para onde ia. Naquele momento ele só sabia aonde ele estava e com quem ele estava. Ele talvez tenha sido conduzido a sua vida toda por aquelas pessoas. Talvez ele tenha depositado toda a sua confiança em saber que aquelas pessoas vão tirar ele de um lugar e vão levar ele para um outro lugar e ele vai estar seguro com elas. Assim somos nós na nossa vida cristã. Muitas vezes nós somos conduzidos por pessoas que nos ajudam na caminhada, e isso é muito bom. Nós precisamos tanto ter referências cristãs, como também ser referências cristãs. Mas às vezes Deus quer nos tirar dessa zona de conforto, para que a gente possa experimentar algo renovador. Para que a gente possa experimentar algo diferente, algo que não é possível acontecer naquele contexto aonde nós estávamos. É como se o conforto que nós depositamos em pessoas ou em coisas fossem algo impeditivo, para que Deus pudesse revelar algo muito maior do que nós estamos acostumados a vivenciar. E Deus faz assim. Jesus Cristo convida ele para sair daquela terra e ir para outro lugar. Só que nós às vezes imaginamos que isso é fácil. O texto ele é curto, simples, e por isso nós achamos que muitas vezes é fácil tomar essa decisão, mas não é. Às vezes nós precisamos depender inteiramente do Senhor Jesus. Inteiramente. E para isso nós precisamos de fé. De fé. E não é fácil ter fé. Parece ser fácil,
mas nem sempre é fácil ter fé. E muitas vezes o que impede a gente de conseguir alcançar exatamente o que Deus quer que a gente faça são as coisas que são colocadas diante de nossa frente, de nossa vista, e que nos atrapalham de dar esse passo de fé, de dar essa caminhada em direção ao novo que Jesus Cristo quer nos dar. E aquele homem estava em uma cidade chamada Betsaida. E aquela cidade, ela era um local onde Jesus Cristo já havia feito vários milagres, mas o coração daquele povo continuava duro. Por isso que Jesus Cristo tira esse homem dessa cidade e leva ele a uma outra cidade. Está escrito em Mateus 11, verso 21 e 22, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Mateus 11, verso 21 e 22. Betsaida era uma cidade onde Jesus Cristo já havia feito muitos milagres, mas mesmo operando vários milagres, aquele povo continuava ainda com um coração duro, talvez um coração resistente a dar esse primeiro passo de fé. E Jesus Cristo pega aquele cego porque ele imagina não, ele tem certeza. Ele olha, esse homem aqui, ele vai voltar a enxergar. E eu quero agora que ele saia de um patamar de vida que ele tinha antes para um novo patamar de vida, para algo que o renove. Aquele homem, a Bíblia não diz se ele era cego de nascença ou não, mas eu acredito que ele não era cego de nascença, porque no momento em que Jesus Cristo coloca a saliva nos seus olhos e pergunta para ele, você enxerga? Ele diz, eu enxergo porque eu vejo homens como árvores que andam. Então, à distância, ele conseguia discernir a diferença de um homem para uma árvore. Então, eu imagino que sem tatear, ele já imaginava, então eu acredito que ele não era cego de nascença. Então antes ele enxergava, mas por algum motivo que nós não sabemos, ele ficou cego. E Jesus Cristo faz com que essa cegueira dele se torne uma visão, mas em uma visão diferenciada. E aquele homem é conduzido para fora da cidade. Para quê? Para que ele pudesse exemplificar que o local da incredulidade pode impedir que Jesus Cristo faça algo renovador na sua vida. Irmãos, existem muitas coisas que podem impedir justamente o nosso passo de fé. Muitas vezes nós não sabemos aonde estamos em termos de crescimento espiritual, vida com Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos tendo um bom relacionamento e isso é muito bom, mas nós precisamos às vezes perceber aonde está o nosso coração. E a Bíblia ela é repleta em falar a respeito do coração, aonde você coloca o seu coração, ali está o seu tesouro. Também fala que as riquezas, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então existem vários argumentos e situações que podem fazer com que a gente esteja cada vez mais distante da vontade de Deus. E para isso, volto a dizer, é necessário ter fé. E fé é confiar na totalidade da palavra do Senhor. A Bíblia, ela é do começo ao fim verdadeira. A Bíblia, ela traz promessas que se cumprem. Nós não podemos menosprezar o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz promessas que se cumprem e nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos viver uma vida de filosofia, aonde a gente lê uma palavra de ânimo para que aquele ânimo venha e transborde o nosso coração, mas se for só para isso, isso vai passar.
Se for só para... Exatamente, os coaches da igreja. Exatamente isso, pastor Davi. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, me perdoem a referência, não quero ser direto, mas pregam sentados, falam bonito, e palavras que apenas amaciam o seu ego e lhe mostram que você pode. Na verdade, é Deus que pode. Nós só somos instrumentos do Senhor, apenas isso. E nós precisamos entender que a palavra de Deus tem promessas, e promessas boas para quem serve ao Senhor, mas também tem promessas pesadas para aqueles que não servem. Em Deuteronômio está escrito: eis que ponho hoje os céus e a terra diante de ti, para que eu te ponha a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, ou tu e tua casa. Deus, Ele coloca diante de nós as duas opções, e Ele é bem claro: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua casa. Mas muitas vezes nós desviamos a nossa atenção disso e optamos pelo errado. Perdemos a fé e nem percebemos. Uma pergunta: aquele cego sabia que Betsaida era uma cidade de coração duro? Claro que não. Ele não sonda corações. Quem sonda corações é Deus. Então ele não sabia que estava em uma zona de incredulidade, mas Jesus Cristo sabia que precisava conduzir ele para um novo caminho, para um novo lugar. E assim somos nós. Muitas vezes nós estamos vivendo um dia a dia, aonde nós colocamos em primeiro lugar as nossas coisas, e em segundo, em terceiro e em quarto, as coisas de Deus. E é assim que a palavra de Deus diz que é para fazer? Não. Pelo contrário, em Jeremias, acredito que no capítulo 40, posso estar equivocado, diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Meus irmãos, esse versículo para mim é o meu versículo de ministério. Eu baseio todo o meu trabalho na obra do Senhor em cima desse versículo. Eu tenho medo de fazer a obra do Senhor de forma negligente, porque eu confio na palavra do Senhor. Eu sei que ela tem promessas e que as promessas se cumprem. Está escrito: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que seriam essas demais coisas? O texto anterior diz: é a preocupação no que comer, é a preocupação no que vestir, né? Só que talvez a nossa vida ela esteja direcionada com um propósito do nosso enriquecimento. É errado trabalhar? Não. É errado buscar estudar para conseguir uma posição de trabalho melhor? Também não é errado. O errado é só o propósito a qual você coloca essas coisas. Vai depender aonde está o seu coração. Seu coração está em acumular riquezas? Seu coração está em acumular status? Ou seu coração continua em fazer a obra do Senhor em qualquer lugar ou em qualquer situação? Muitos buscam títulos: eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Na verdade, queira ser um cristão, discípulo de Cristo, que exerce a advocacia, que exerce a medicina, que exerce lecionar. Nós temos um propósito e ele é bem claro: servir ao Senhor, levar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito. A situação aonde nós vamos estar, ela pouco importa. Ela pouco importa. Você quer um grande status? Nós temos já ministerial.
Nós somos nação santa, sacerdotes reais, povo escolhido, mas tem uma finalidade: para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Se Deus tem lhe colocado como ministro dentro da casa do Senhor, é para um propósito, não é para elevar o seu ego, nem para ser colocado diante dos demais numa posição de status. Pelo contrário, é para lhe usar aonde você está, é para que no seu trabalho você seja aquele cristão, é para que na sua rua, na sua vizinhança, eles também vejam você como uma fonte de refúgio. Pode ser que por um dia eles até brinquem com o que é sagrado para você. Pode ser que eles brinquem com o jeito de você orar, ou brinquem pelas músicas que você ouve. Na minha casa é assim, eu moro rodeado de pessoas incrédulas que têm vários gostos musicais, mas na minha casa só toca louvor e adoração. Eles sabem, eu vou aguar minhas plantas ouvindo louvor e adoração na rua. Talvez eu não consiga despertar neles o interesse pelo meu gosto musical, mas eu sei que no dia que eles precisarem de oração, eles sabem onde buscar. A minha casa é conhecida como uma casinha de oração, talvez pelo formato lá, mas é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas me conheçam como uma fonte de água viva, alguém que pode falar algo que transforme vidas. É esse o meu propósito, é esse o seu propósito. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer algo mais e maior do que nós temos imaginado. Só que às vezes nós colocamos a incredulidade em primeiro lugar. Vou trazer como exemplo esse texto que eu li agora. Muitas vezes nós colocamos a nossa vontade em buscar as coisas do mundo. Quando eu digo coisas do mundo, são coisas importantes, mas não prioritárias, como trabalho, dinheiro. E nos esquecemos que a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Coloque o teu coração, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. E um dia eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Eu passei muito tempo da minha vida buscando no meu trabalho, buscando mais clientes, buscando me aperfeiçoar profissionalmente. E essa minha busca só fazia com que eu tinha um tempo menor para a obra do Senhor. E meus irmãos, foi algo contaminante. Quanto mais eu me dedicava ao meu trabalho, mais eu me afastava da obra do Senhor, mais eu esfriava, mais eu me distanciava. Quando eu fui ver, eu já era um crente de banco, crente 007, aquele que entra e não quer ser visto por ninguém, quer sair sem ser percebido por ninguém. Passei 4 anos da minha vida como crente 007. E foram os 4 anos que eu menos cresci profissionalmente. Foi o ano que os 4 anos que eu mais busquei, mas foram os anos que eu menos cresci. E aí, Deus me chamou a atenção, eu me arrependi do meu erro, percebi o meu pecado, pedi perdão, me coloquei de novo diante da presença do Senhor e coloquei o reino de Deus em primeiro lugar. E aí um dia ele chegou e me falou: Alderman, tu vive dizendo que a empresa não é tua, que a empresa é de Deus. E eu costumo dizer isso. Eu sou apenas o sócio de uma pequena empresa de informática. O dono mesmo é Deus. E Deus disse: pois agora eu quero usar a tua empresa para o meu reino. Eu quero que ela seja um vaso, onde tudo que eu colocar, tu vai dar para missões. E eu disse: amém, Jesus. Pois nesse mês de novembro de 2019, tudo que entrar de novo na minha empresa, eu vou recolher, tirar os impostos que eu tenho que pagar e doar integralmente para missões. E Deus falou comigo: não, eu não quero novembro de 2019, eu quero as tuas primícias do ano seguinte, janeiro de 2020. E quando Jesus falou isso no meu coração, eu estava dirigindo em direção ao trabalho e aquilo me angustiou, porque janeiro, historicamente, em 15 anos de empresa, janeiro e fevereiro são os piores meses que nós temos na empresa, os piores,
porque todas as empresas não querem gastar nada, dão férias para todo mundo, e eles só pensam em contratar serviços depois do carnaval. Historicamente, em 15 anos, sempre foi assim. E quando Deus fala ao meu coração, eu quero as primícias de 2020, e em mim, sempre eu considero que a oferta, ela, além de ser um mandamento, ela é um momento de adoração. Eu gosto de fazer como o rei Davi, eu não oferto nada que não me custe sacrifício. E eu falava, Deus, eu não vou te ofertar janeiro. Janeiro é o meu pior mês. E Deus falou, eu quero as primícias de 2020. Quando eu cheguei na empresa, estava a minha esposa. Quando eu falei para ela o que aconteceu comigo no trânsito, no carro, e ela disse, amém, eu creio. Tudo que entrar em novembro nós vamos doar. E eu, não, meu irmão, não é novembro, é janeiro. E ela deu a mesma resposta, Alderman, tu sabe que janeiro às vezes a gente não recebe nada. Eu, meu bem, eu sei, mas Deus falou. E Ele é Deus e não sou eu. Chegou dezembro, eu já angustiado, porque dezembro já não estava sendo bom. Em dezembro, a minha única vendedora pede licença médica para cuidar da mãe que estava enferma. E ela ia precisar ficar um bom tempo, que era um tratamento bem longo. E aí, tive que dar licença médica dela e fiquei naquela situação. Bom, se agora para mim era impossível ter uma boa receita em janeiro, agora ficou pior ainda, porque agora eu não tenho mais nem vendedor para vender nada em janeiro. E aquilo me angustiava, o mês de dezembro chegava, Natal, Ano Novo. Quando chegou no dia 2 de janeiro, que foi o primeiro dia útil de janeiro, 8 horas da manhã, a gente estava recebendo a primeira ligação de cliente pedindo serviço. E outros começavam a pedir no mês de janeiro, ligando, Alderman, sabe aquela proposta que vocês mandaram um tempo atrás, que estava encostado? Foi autorizada agora. Glória a Deus. Meus irmãos, para resumir a história, até o último dia de janeiro, às 18 horas, eu estava saindo junto com a minha esposa de um cliente assinando o contrato. O mês foi tão intenso que eu olhava para ela e dizia assim, meu amor, tu está enxergando o que está acontecendo? O resultado é que em janeiro de 2020, a empresa arrecadou mais do que o ano todo de 2019. Deus, Ele faz essas coisas justamente para as coisas loucas confundirem as sábias, para que a gente comece a perceber que não é o nosso muito falar, não é o nosso agir, não é o nosso querer. Quando Deus quer, Ele faz. Desde esse dia eu nunca mais me preocupei com dinheiro, nunca mais me preocupei com dinheiro. Eu sei que no dia que Deus quiser abrir as portas dos céus para fazer o que fez em janeiro de 2020, Ele faz. No dia que Ele quiser, que seja apenas um minguado, aquilo que seja o suficiente para eu me manter, eu também vou dar glória ao Senhor, porque eu sei que ali é o melhor para mim. Naquele dia eu entendi o texto de Filipenses que diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, quando diz isso, ele antes fala, eu sei estar abatido, como eu também sei ter em abundância. De todas as formas e em todas as maneiras eu fui instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo estava dizendo ali que não era o contexto que definia o propósito dele. Não era se era um momento bom de abundância, de paz, de tranquilidade. Queria dizer se ele seria cristão naquele momento. Ele sabia que naquele momento de bonança, de fartura, ele estava sendo instruído, ele estava sendo ensinado. Como também no momento da dificuldade, no momento da escassez, da fome. Ele sabia que tinha um propósito de Deus ali também, que aquilo era um tempo que ele deveria passar para que ele pudesse também ser instruído, também ser ensinado.
Por isso, meus irmãos, nós temos que confiar nas palavras do Senhor. Se muitas vezes nós estamos em um momento difícil, em um momento de luta, nós não podemos nos esquecer que Jesus Cristo está no nosso barco. E que no momento a qual for que ele se levante, acalme a tempestade, Ele vai fazer. Mas o propósito do que nós passamos é para a honra e glória do nome do Senhor e para que a gente possa vivenciar algo diferente. Meus irmãos, se eu não passasse pelas dificuldades que eu passei, eu não teria testemunhos para contar. Se eu não obedecesse ao chamado e à condução de Deus, eu não teria testemunho para dar. Muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, daquela zona onde nós controlamos as coisas, daquela zona onde nós achamos que é do nosso jeito, que é do jeito que a gente faz, que é do jeito que a gente quer que dá certo. E não é assim. Deus quer dar uma visão diferente a essa igreja. Mas vocês precisam, nós precisamos dar esse passo de fé, aceitar a condução de Jesus. Deus, eu lhe dou a minha mão e me leva. Eu não sei para onde tu vai me levar, mas eu sei que tu vai me mostrar. Eu sei que onde tu vai me levar é um local de milagre. Por isso nós precisamos dar esse passo. E isso aconteceu com esse cego. Ele aceitou ir junto com Jesus. E naquele caminho, naquele momento a qual ele estava indo, Jesus Cristo pegou a saliva, e colocou nos olhos dele. E pediu para ele abrir os olhos e perguntou: você enxerga? E ele disse: sim, eu enxergo. Eu enxergo homens como árvores que andam. E aí depois Jesus Cristo volta, toca novamente nos olhos dele, e em algumas traduções vai dizer, levantou a cabeça dele aos céus, ou em outras traduções vai dizer, olhou ao firmamento, que é a mesma coisa, ou olhou firmemente, e aí sim ele enxerga perfeitamente. O que aconteceu aqui? Existe uma cultura judaica que diz que a saliva do primogênito tem poder curativo. Se tem um doente na casa de um judeu, a primeira coisa que eles vão fazer é pegar a saliva do primogênito e passar nas feridas dos doentes que estão na casa. Isso está escrito no Talmud, que é a coleção de leis e interpretações rabínicas, aquelas 613 leis, uma delas é essa. E Jesus Cristo usa esse artifício em várias curas. Ele usou a saliva para curar mudos. Ele usou a saliva também para curar cegos. Como também ele não precisou usar a saliva para curar aquele cego que dizia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele diz: o que queres? Ele: eu quero ver. Ele pois enxerga. Ele não precisou usar da saliva, mas em alguns momentos ele usa. E a saliva, ela é como se fosse um meio ou um processo comum entre os judeus para ter a cura. E naquele momento Jesus Cristo, sabendo que ele era um homem de uma cidade de coração duro e que precisava entender que quem tem controle de todas as coisas é Deus e não nós, ele usa o artifício da saliva e passa nos olhos do cego e pergunta: tu enxergas? E ele diz: sim, eu enxergo, porque eu enxergo os homens como árvores que andam. Naquele momento, talvez para o cego, ele já estivesse satisfeito, porque antes ele não enxergava nada. E agora ele consegue discernir as pessoas de coisas. Talvez naquele momento, ele já estivesse na sua plena satisfação: alcancei a minha cura. Mas Jesus Cristo tinha algo novo para ele. Jesus Cristo queria que ele enxergasse aquilo que ele nunca enxergou. Jesus Cristo queria que ele enxergasse aquilo que talvez ele nunca imaginasse que pudesse enxergar. E aí Jesus coloca a mão sobre os olhos dele, ergue a cabeça dele para os céus, para que a primeira imagem que ele enxergue é de onde vem o socorro dele.
para que ele veja exatamente que não é do jeito dele, não é do jeito que a cultura dele ensinou, mas é do jeito que Jesus quer, do jeito que Jesus faz. E ali sim, ele consegue enxergar as coisas com toda a sua clareza. E Deus tem um propósito em tudo isso. Muitas vezes na nossa vida nós achamos que já vivemos de tudo no Evangelho. Às vezes nós estamos achando que Deus não é capaz de nos dar novos sonhos. Muitas vezes nós nos limitamos naquilo que estamos vivendo, achando que ali é a plenitude da vontade de Deus. Quando a palavra de Deus é bem clara em dizer que nós devemos crescer de glória em glória conforme a imagem do Espírito Santo de Deus, então tem sempre algo novo, para a gente vivenciar. Se porventura você já tem muitos anos de evangelho e tem visto muitas coisas, Deus ainda tem algo a instruir ao teu coração. Deus ainda tem algo a fazer com que você enxergue e que talvez você ainda não tenha enxergado por muito tempo. Muitas vezes nós imaginamos que os nossos sonhos são altos demais. Meus irmãos, se o seu sonho é direcionado por Deus, peça a Deus para Deus colocar no seu coração apenas aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. E Deus, Ele faz. Se Deus, Ele coloca esse sonho no seu coração, não diminua Deus. Porque quando você não acredita que Deus pode realizar o teu sonho, é porque você estivesse limitando o poder de Deus, como esse cego limitou. Esse cego limitou o poder de Jesus, aonde naquele momento enxergar árvores que andam era o suficiente para ele. Mas Jesus Cristo tinha outros planos para a vida dele. Queria que ele voasse mais alto, que ele enxergasse mais alto. Por isso, confie no teu Deus. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Lembre-se que se Deus tem colocado no teu coração algo específico, um chamado, um ministério, é porque Ele quer que você exerça isso de glória em glória, de crescimento em crescimento, experimentando o melhor de Deus. É necessário, irmãos, que a gente não venha esmorecer diante das dificuldades. É necessário que a gente venha se colocar sempre com um passo à frente. Jesus, eu recebo a tua condução, eu seguro a tua mão. Eu não sei para onde o Senhor vai me levar, mas eu sei que tu vai me levar para um local de alto voo. Porque está escrito que Jesus Cristo tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Se Deus tem lhe dado sonhos, confia, porque Deus, Ele tem poder para fazer muito mais do que tu tem pedido e do que tu tem sonhado. A fé, ela é extremamente importante, meus irmãos. Nós não podemos esquecer que diante de tudo isso que foi dito nessa noite, nada tem valor se você não acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é repleta de promessas. A Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa o quê? Crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você tem promessas de Deus? Tem promessas de Deus? Glória a Jesus. Nós temos promessas do Senhor, por isso nós precisamos crer e nos lembrar que Deus, Ele quer nos dar uma nova visão. Que nesse ano de 2022 seja um ano onde você se doe mais na obra do Senhor. Que seja um ano onde você se coloque mais, se disponha mais, porque se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que vai acontecer? As demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai ficar sem promessa, você não vai ficar sem a provisão, porque a palavra de Deus é real. Eu creio num Deus que cumpre promessas. No ano de 2022, eu creio que você vai experimentar talvez algo que você não experimentou até então.
Você vai sonhar, você vai buscar, você vai colocar diante de Deus tudo que teu ministério pode proporcionar. Se Deus tem colocado no teu coração um chamado, se Deus tem colocado no teu coração algo que você precisa exercitar e executar na obra do Senhor, diga: Senhor, eu quero fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, porque eu sei, Senhor, se eu der o primeiro passo, Tu me conduzirás a locais mais altos, Tu me conduzirás a enxergar algo que eu não tenho enxergado ainda, Tu vai me botar aonde eu nunca estive, Senhor. Oh, aleluia! Grande é o Teu nome, Jesus, louvado é o Teu nome, Senhor. Traz, ó Deus, um renovo sobre nossas vidas, ó Pai. Traz sobre a Tua igreja, ó Deus, direcionamento individualizado, Senhor. Da mesma forma que aquele cego teve um momento particular contigo, que essa igreja também tenha um momento particular contigo, Pai. Que cada ministério aqui essa noite tenha uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, tenha um momento de edificação que até então nunca viveu, e que nesse ano de 2022 grandes coisas Tu há de fazer, Pai, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, para que a Tua palavra seja levada, para que nossas vidas sejam alcançadas, ó Deus, e que os povos vejam e creiam que Tu és o Senhor, o nosso Deus, o único digno de louvor, o único a qual nós rendemos graças e adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe cada vida aqui essa noite. Glória a Jesus.